Estamos no ar aqui, eu e meu colega Rafael Araújo, para falar do sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. Alguns grupos fáceis, alguns grupos um pouco mais complicados. É isso que a gente vai destrinchar aqui hoje, não é isso, Rafa? É isso aí, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse vídeo aí sobre essa fase de grupos aí, né, da Champions, né? É isso aí. Antes de começar, já aproveita, já deixa o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, beleza? E tem promoção legal da MagicBet 777, nossa parceira aqui da BDB Esportes. Bônus de 100% no seu primeiro depósito. E detalhe, bônus sem rollover. Quer mais detalhes? Link na descrição desse vídeo ou QR Code aqui no canto superior da tela. Vamos começar pelo grupo A. Grupo que tem o Bayern de Munique, Manchester United, o Copenhague da Dinamarca e o Galatasaray da Turquia. O Rafa, a Bayern campeão, campeonato alemão na última rodada, né? Amarelada histórica do Borussia. Manchester United ficou em terceiro lugar, que garantiu a vaga nessa Champions. A gente tem também nesse grupo o Copenhague da Dinamarca, Copenhague que veio da fase prévia, né? Disputou esses mata-matas antes da fase de grupos, passou até por pênaltis, foi bem complicado aí para o Copenhague, mas conseguiu se classificar. E a equipe do Galatasaray que foi campeã turca na temporada passada, superando ali o Fenerbahçe, até com uma boa vantagem até. E aí, Rafa, a gente pode esperar o óbvio desse grupo, fácil ali para Bayern Manchester United, ou a gente pode ver ali o Galatasaray dando trabalho, o Copenhague fazendo uma graça? Então, Danilo, a gente, se a gente observar um pouco, né, a fase, né, do Manchester, né, acabou de vir de perder um clássico, né, diante do Arsenal, né, no Emirates, por 3-1, né? Esses primeiros jogos aí do Manchester United na temporada são um pouco preocupantes, né? Parece que o Ten Hag tem tido dificuldades de implementar ainda o estilo de jogo que ele quer na equipe, né? Então, assim, pelo desempenho que tem tido, né, a equipe de Manchester, né, do Manchester United, pode ser uma tarefa mais difícil do que está parecendo, né? Aparentemente, assim, os dois times, né, que devem, né, se classificar, né, para as oitavas, deve ser tanto o Bayern como o Manchester, né? Mas a gente precisa ver como que essas equipes vão chegar, né? Mas as duas favoritas são Bayern e Manchester United, sim. Lembrando que, né, uma curiosidade aqui, a equipe do Bayern é a segunda equipe que mais tem vitórias, né, diante do Manchester, né? Só perde por Barcelona. Mas são 4, né, vitórias diante do Manchester United, né? E acho que em primeiro lugar deve ficar a equipe alemã, né? E o detalhe é que nesse grupo nós temos 3 atuais campeões, né? O Galatasaray, campeão turco, o Copenhague foi campeão do campeonato dinamarquês e o Bayern, campeão da Bundesliga. Só o Manchester United não foi campeão do seu campeonato nacional. Concordo contigo, Rafa. O Bayern deve passar tranquilo, até talvez só vá ter trabalho nos jogos com o Manchester United, deve passar em primeiro. O Manchester United é favorito para ficar em segundo, para se classificar para o mata-mata, na minha opinião. Apesar de ter um momento meio conturbado aí, Ten Hag muito questionado lá na Inglaterra, mas imagino que deva passar. Agora eu acho que o Galatasaray vai fazer uma graça. E é um time interessante, o Galatasaray. Acho que ele vai atrapalhar um pouquinho ali, talvez a vida do Manchester. Os jogos contra o Bayern deve complicar um pouquinho. Porque eu acho muito bom time esse do Galatasaray. Tem o Icardi lá no ataque, tem o Mertens, que eu acho um bom jogador. O Muslera, que apesar de falhar muito às vezes, mas eu acho um bom goleiro. Ele é um goleiro que faz defesas espetaculares e logo depois franga, é um negócio espetacular, assim.
Acho que é um time interessante para dar trabalho e para se classificar em terceiro. Lembrando, terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, vai disputar o mata-mata da Liga Europa. E o Copenhague, gosto muito do futebol dinamarquês, sou fã do Copenhague, mas esse grupo aí é bem complicado. Acho que vai ser difícil para o Copenhague conseguir a vaga. Agora a gente vai para o grupo B. Danilo, Pode falar. Só para falar um pouquinho mais desse Galatasaray, né? Chegou agora nessa janela o Ziyech, né? Então, Sim. é um reforço bem interessante, né? Para a equipe turca, né? Mas vamos ver como é que eles vão, né, desempenhar nesse grupo aí, né? Agora vamos de grupo B, grupo que tem Sevilha, que não está aí devido à sua campanha no Campeonato Espanhol. Sevilha ficou em 12º lugar no Campeonato Espanhol, largou o Campeonato Espanhol para focar na Liga Europa, que é basicamente um campeonato que foi feito por Sevilha. É impressionante, parece que Sevilha e Liga Europa é um casamento assim impressionante. O Arsenal, que deu uma amarelada também na temporada passada, né? Liderou por muito tempo a Premier League, no final acabou o gás e acabou sendo ultrapassado pelo Manchester City. A gente tem também o PSV, é um time ali que veio ali da fase de mata-mata, pré-grupos. O PSV que foi vice-campeão do campeonato holandês na temporada passada. E para fechar o grupo B, a gente tem o Lens, que foi a grande surpresa, né, do campeonato francês da temporada passada. Liderou por um tempo interessante ali. O campeonato francês ficou só um ponto atrás do PSG. Campanha histórica do Lens, que trouxe ele à Champions League, Rafa. Mas, ao que parece, encaminhado aí para Sevilha e Arsenal, ou você acha que o PSV pode atrapalhar alguém? O curioso dessa equipe do Lens é o seguinte, né? Todos os jogadores do elenco ainda não disputaram sequer uma partida de Champions, né? Uma partida de uma competição assim tão importante como essa, né? Então isso pode fazer alguma diferença, né? Essa falta, né, de experiência na competição. E pode facilitar um pouco mais a vida tanto do Sevilla como do Arsenal, né? Que são os dois grandes favoritos para se classificarem, né, para as oitavas. Não acho que sim, que o PSV ele consiga medir assim tantas forças com essas duas equipes, né? A equipe espanhola e a equipe, né, inglesa não. Mas recentemente agora, antes do fechamento da janela, chegou um reforço até bem interessante, né, para o ataque do PSV, né, que foi o Lozano, né, saiu do Napoli, né, foi campeão lá na Itália na temporada passada e acabou regressando, né, da equipe holandesa, né, ele que já jogou lá, né, na Eredivisie, né, mas acho que mesmo com a chegada dele, eu acho difícil que a equipe holandesa consiga desbancar tanto Sevilha como Arsenal. Assim, fazendo um paralelo com o grupo A, né, que é essa questão de quem vai chegar em primeiro, quem vai chegar em segundo, o Arsenal, para mim, é o grande favorito para essa primeira colocação e logo em seguida o Sevilha. Concordo contigo, vejo o Arsenal bem melhor que o Sevilha. Já desde a temporada passada, apesar do título do Sevilha, da Liga Europa, que é algo relevante, mas o Arsenal vive um bom momento, tem ótimos jogadores em grande fase. Acho que o Arsenal favorito para primeiro o Sevilha. Imagino que vai ter um pouco mais de dificuldade do que as equipes do grupo A ali com o PSV. O PSV tem até uns jogadores interessantes, né? Além do Lozano que você falou, tem o Luke de Jong no ataque, tem o Virman ali no meio-campo, o Serginho Dest, o norte-americano na lateral. Então, assim, acho que é um time que pode dar trabalho. Também acho que o Sevilha passa em segundo, é o meu palpite, e o PSV deve conseguir a vaga para a Europa League. O Lens é impressionante, cara. A gente olha o elenco do Lens, não vê um jogador ali que você diga, não, esse cara aí é um cara de nome, de destaque internacional. Não, e fez a campanha que fez e tá aí, vai tentar a sorte.
não pegou um grupo lá muito fácil, se é que tem grupo fácil na Champions League. Até tem, né? Para os gigantes, né? Para os menores, todo grupo é difícil. Nesse grupo aí, né, talvez a gente tenha a presença de um multicampeão aí, né, porque até agora parece que não foi finalizada a negociação, mas parece que o Sérgio Ramos vai, né, mais uma volta, né, o Lozano voltando para o PSV e talvez o Sérgio Ramos voltando para o Sevilla, né, para onde ele começou a carreira. Eu lembro daquele time, tinha até o Júlio Batista nesse Sevilla. Júlio Batista, Daniel tinha o Alves. Renato, baita time do Sevilla. E o Sérgio Ramos começou como lateral direito, né? Era um lateral ali bastante agressivo até, não na parte de bater, mas na parte ofensiva. E que foi virando zagueiro e virou um zagueiro histórico, né? Então jogava muito tanto na lateral e mais ainda como zagueiro. Quem descobriu essa posição aí foi o nosso professor, né? Pois é, pouca gente lembra disso, né? O professor foi... Isso não é história de pescador, não. Isso é verdade, né? Que os dois confiam, ambos confirmam essa história aí. O grande professor descobriu grandes jogadores como o Guti, que é titular no Real Madrid ali, dos Galácticos, o Gravesen, impressionante a capacidade do professor, né? Ó, e vamos de grupo C na tela aí. No grupo B a gente não tinha nenhum campeão. Aí no grupo C a gente já tem o atual campeão italiano, o Napoli, do Kvaratskhelia, baita jogador, craque da última edição da Série A. O Napoli ganhou com o pé nas costas, mas perdeu o treinador, né? Então tô curioso para saber o que vai ser do Napoli esse ano. O Napoli fez uma boa campanha também ano passado na Champions League, bateu ali quartas de final, foi eliminado pelo Milan. Jogos bem travados, truncados ali, o Milan foi superior e classificou. Tem o Real Madrid, todo poderoso Real Madrid, maior clube do mundo, maior vencedor de Champions, sempre perigoso o Real Madrid. A gente tem o surpreendente Braga, né, que passou pela fase aí pré-grupos da Champions e conseguiu ficar em terceiro na temporada passada do Campeonato Português, que é um feito. Você ficar na frente ou de Porto, ou de Benfica, ou de Sporting, para qualquer outro time é um feito. Então conseguiu desbancar ali o Sporting, ficou em terceiro lugar. E por fim o Union Berlim, que para mim foi uma das boas surpresas do campeonato alemão da temporada passada. O Berlim, um time muito chato, que acompanhou o campeonato alemão, sabe que ele dava trabalho para todos os times grandes. O Union Berlim fez uma ótima campanha, ficou em quarto lugar. Eu vejo o Napoli e o Real Madrid ali como favoritos, e o Braga e o Union Berlim para brigar pela vaga na Europa League, né, Rafa? Mas acho uma boa vantagem para o Union Berlim, né? É isso aí, Danilo. Eu sigo o relator. As duas equipes, tanto o Napoli como o Real Madrid, elas devem passar, né? Agora, a questão que fica aqui é a seguinte: é saber se o Rudi Garcia, né, que está substituindo o Spalletti, que foi para comandar a seleção italiana, se ele vai conseguir repetir, né, o rendimento da equipe, né, da temporada passada, né? Se ele vai conseguir fazer com que, né, os jogadores mantenham o mesmo nível, né? Até porque a vantagem da equipe napolitana é que ela não teve nenhuma perda significativa, né? Por exemplo, as principais peças não saíram, né? Que é o Kvaratskhelia, o Osimhen, né? Saiu agora recentemente o Lozano, né? Mas o Lozano, assim, não rendeu o esperado. Né? Não rendeu também o esperado dele, né? O que se esperava dele, né? Então, por isso que ele saiu também. Mas é uma equipe que, assim, no papel ainda continua forte, né? Agora, é um grupo interessante aqui para o Real Madrid, porque é o seguinte, ainda não enfrentou Braga e União Berlim, né, em competições europeias, né? Vai ser a primeira vez, né, que vai enfrentar ambas as equipes, né?
E as 4 vezes que a equipe madrilenha enfrentou o Napoli, ela continua invicta, né? Foram 3 vitórias e um empate até agora. Então, assim, olhando por esse panorama, é um grupo promissor para o Real Madrid, né? Conseguir até a primeira colocação, né? Eu acho que os jogos entre Napoli e Real Madrid vão ser muito bons, porque, assim, é difícil a gente avaliar o trabalho lá do treinador novo do Napoli, né? Mas pelo que jogava na temporada passada, Napoli e Real Madrid são estilos bem diferentes, bem contrastantes, maneira de jogar, né? Então, eu acho que esses confrontos vão ser muito bons. Vai ser um duelo tático muito interessante de ver. Esses duelos que a gente vai ter entre Napoli e Real, que na minha opinião são os favoritos. Como o Napoli ainda é uma incógnita para mim, eu óbvio coloco o Real como favorito para ficar em primeiro, o Napoli em segundo. E eu acho que essa disputa entre União Berlim e Braga vai ser interessante aí para a terceira vaga. O Braga é um time modesto até. O União Berlim que também não tem tantos jogadores interessantes ali, que eu lembro de cabeça. Tem o Gozens, né, o lateral esquerdo, ponta, que avança bem, até titular da seleção em algum momento, titular da seleção alemã, mas que é um conjunto muito bom. Então acredito que o União Berlim passe aí para a vaga da Europa League. Agora quem chegou agora recentemente foi o Bonucci, né? O zagueiro aí Sim, sim. que era, né, que jogou Reforçar a no defesa, Milan, né? Juventus, seleção italiana. Então, assim, talvez seja o nome de maior destaque, né? Mas tem que ver também, né, pela idade, né, a gente não sabe se, né, como é que vai ser o desempenho dele também lá, né, na Alemanha, né? Espero que seja, né, que ele consiga ainda render em alto nível ainda, né? Vamos lá, grupo D na tela, grupo de Benfica, Benfica atual campeão português. Teve uma disputa muito emocionante com o Porto ali na reta final. Grupo de Inter de Milão, Inter que bateu na trave aí na temporada passada de ganhar a Champions, perdeu a final para o Manchester City. Tem o Red Bull Salzburg da Áustria, que na Áustria reina sozinho, né, mas vem buscando essa relevância internacional. E a Real Sociedad, né, que foi uma surpresa ali no campeonato espanhol. Uh, Acabou terminando ali em quarto lugar. Interessante campanha da Real Sociedad. Um grupo que acho que acaba que a gente vai ter confrontos que já aconteceram, né, na temporada passada. Benfica e Inter se enfrentaram na temporada passada, com o Benfica sendo considerado por muita gente favorito na época, e a Inter segura ali, sólida defensivamente conseguiu a classificação. Acho que vai ficar entre eles dois mesmo, né, Rafa? Acho que dou favoritismo aí para a Inter, pelo baita elenco que tem. E aí a disputa entre Red Bull Salzburg e o Real Sociedad, eu vejo o Real Sociedad aí como favorito para ficar em terceiro. Eu também sigo a sua linha de raciocínio. A Inter, né, até hoje ela não perdeu para o Benfica, né, em competições europeias, tá? Foram 3 vitórias da equipe italiana e 2 empates, né? Então ela ainda leva isso, né, como vantagem para tentar conseguir a primeira colocação do grupo. Mas assim, a equipe portuguesa ela foi bem, né, na última temporada, né? Ela chegou ali até as quartas, né? E com um técnico assim que é o estilo, né, de jogo dele me agrada, né, que é o Roy Schmidt, né? Tem uma também, além disso, também teve a chegada agora do Di Maria, né? Também é outra Sim. assim que eu espero que, né, renda em alto nível, continue rendendo em alto nível, porque joga muita bola. Mas as duas equipes, né, elas são as favoritas para conseguir avançar de fase. Agora, o Salzburg, ele, né, deu umas temporadas aí, ele andou aprontando, né? Normalmente eles Sim. conseguem montar uma equipe jovem, né, e competitiva, né? Mesmo sem ter grandes nomes, né? Pode ser assim, pode surpreender
mas eu acho difícil. E essa Real Sociedade ali vai ficar ali competindo com o Salzburg por essa Liga Europa, né? Não, o que eu gosto de chamar a atenção é para as opções de ataque do meio para frente do Benfica. Né? A gente tem lá o Di Maria, que você citou, tem João Mário, jogador experiente, Rafa Silva, que eu sou muito fã. Tem o Arthur Cabral também, que veio da Fiorentina, que eu acho um ótimo atacante. Tem o David Neres também do banco, enfim, são ótimas opções de ataque. A defesa a gente tem ali o Otamendi, né, que, enfim, fez uma baita Copa, mas quase estraga tudo na final. É um time interessante o Benfica, mas o elenco da Inter é um negócio incrível, né? Mas por isso que eu coloco a Inter como favorito, o Benfica deve ficar em segundo e o Real Sociedade em terceiro. Mas a equipe da Inter ela teve algumas perdas aí, né, significativas para que foi, né, finalista na temporada passada, né? O Onaná saiu, né? O Onaná, o goleiro, né? Mas aí eles foram lá e compraram o Sommer, né? Que pra mim, assim, eu sou suspeito para falar, que eu sou muito fã do futebol suíço. Para mim, o Sommer tá entre os melhores goleiros do mundo, então a reposição foi ótima, ótima. Eles também contrataram o Quadrado, né? Também o Churran, o Pavar, né? Saiu do Bayern e acabou indo para a equipe italiana. Por exemplo, o Lukaku saiu, mas ele já não estava. Na Sim. temporada passada já não rendeu, né? Ele já não estava no nível, né? Que a gente conhece. Perdeu a Champions talvez por causa dele, né? Ainda tem esse detalhe também. Então, assim, talvez essa perda não tenha sido tão sentida assim pela torcida, né? Até porque ficou um clima meio esquisito lá, porque aparentemente ele estava indo para Juventus, né? Mas aí nenhuma das duas torcidas gostou. Nem a torcida que ia ficar sem ele, nem a torcida que ia ficar com ele, né? Então ele acabou sobrando e indo para Roma, né? No final das contas, né? Mas é um time, assim, que teoricamente se fortaleceu, né? Em comparação com a temporada anterior, né? Sim, bastante, né? Citei aqui o Benfica, as opções de ataque, mas o meio campo da equipe da Inter é um negócio espetacular. O Mkhitaryan, o Calhanoglu e o Barella entregam qualidade ali. Tem pontas muito boas. Pontas, eu digo, laterais, né? Que às vezes eles sobem ali o Di Marco e o Dumfries. Dumfries no ataque é impressionante a capacidade do holandês. Lautaro Martinez, que já está estabelecido lá, né? Ótimo atacante. Achei boa a contratação do Thuram, um garoto ali que eu acho que tem muito para entregar ainda. Eu acho que fez uma boa Copa ali dentro dos minutos que teve ali entrando no segundo tempo, né? Então o Sommer, que eu sou muito fã do futebol dele, fechava o gol lá no Mönchengladbach, foi pro Bayern, substituiu o Neuer, conseguiu ser campeão ali naquela última rodada e agora está na Inter. O Pavard, que era um dos melhores laterais direitos do mundo, né? Acabou que não conseguiu manter o nível, não conseguiu nem ser titular da seleção francesa, mas eu acho que ainda é um ótimo lateral esse time da Inter promete nessa temporada. O único adendo que eu faço é o seguinte, perdeu um grande jogador que é o Brozovic, né? Que foi pro Al Nassr, né? Um daqueles que foi, né, se aventurar lá no futebol árabe, né? E talvez não tenha tido o nível de reposição, né, para o jogador que né? Talvez nesse sentido a equipe da Inter ela sinta falta desse jogador, né? Mas vamos ver como é que o Inzaghi vai fazer para, né, com as peças que tem, como é que ele vai montar esse time aí. E também, assim, falando do Benfica também, uma perda que foi grande foi a do Gonçalo Ramos, né? Mas pelo menos conseguiu substituir com a chegada do Arthur Cabral, né? Que pode cumprir essa função aí, né? Vamos ver se ele consegue. Se ele conseguir ir bem do Benfica, talvez seja talvez ele, numa próxima oportunidade, esteja numa lista aí de convocados para a seleção brasileira, né? Ele já conseguiu ser convocado jogando pelo Basel, né? Jogava demais no Basel. Vamos ver se agora no Benfica consegue voltar a ter um bom nível de futebol, um bom número de gols, como ele tinha lá na época do Basel. Grupo E na tela agora, grupo de Feyenoord Clube holandês, o Atlético de Madrid,
a Lazio e o Celtic. É um grupo interessante ali, né, Rafa? Ah, claro, o Atlético de Madrid e Lazio imagino que são os favoritos para classificar. Ou você acha que o Feyenoord pode incomodar alguém aí? Então, alguns vão me chamar de louco, né? Mas talvez esse grupo aqui ele possa se comparar o nível de, eu digo assim, a gente tem que ter as proporções, né? Mas ele pode se comparar com o grupo que a gente vai falar depois, né? Que é o que estão chamando de grupo da morte, né? Mas esse grupo aqui, se você parar, são também camisas grandes, né? Do futebol europeu, né? Cada um aí nos seus países, eles têm história. Talvez não esteja se falando tanto desse grupo, mas é um grupo interessante. São equipes que, pelo menos, camisa elas têm, né? Talvez elas não tenham mais, né, as glórias do passado, né? Mas é um grupo que eu acho que vai ser enjoado, vai ser um grupo enjoado esse aí. Não vai ser fácil não, sabe? Lógico que assim, o Atlético, ele leva, teoricamente, mais vantagem, né? Mas as outras três equipes aí, eu acho que vai ser uma disputa aí ferrenha por essa vaga aí. Eu acho que não vai ser assim tão fácil em destacar uma equipe aqui, né? Talvez a Lazio, né? Pela campeonato italiano que fez na temporada passada, né? Desbancando, por exemplo, a Roma, né? Que não conseguiu se classificar para Champions, né? Que é né? O grande rival da Lazio é a Roma, né? E a Juventus também, né? Tirou a vaga da Juventus, né? A Sim. Juventus está disputando a atual edição da Champions. Então, talvez essas duas equipes estejam na frente, mas eu não descartaria Feyenoord e Celtic assim tão facilmente, não. E o detalhe é que os únicos campeões nacionais desse grupo são justamente o Feyenoord e o Celtic. Feyenoord campeão holandês, É, Celtic campeão escocês. Eu acho o time da Lazio muito bom, mas eu acho esse elenco do Atlético, assim, eu acho muito bom. Mas, é claro, não vai jogar do jeito que a gente espera, porque é o Simeone lá no banco. Os que eu sou fã, gosto muito, sou fã de retrancas, Simeone é especialista, mas, cara, um time com o Depay, com o Griezmann, o Itzel eu acho muito bom também, Carrasco, o Molina, campeão do mundo, né? O Black, baita goleiro, teve o João Félix, o Aspilicueta experiente. Cara, eu acho que dá para montar um timaço aí com o Atlético é de Madrid. E ainda teve a dá pra, contratação do Samuel Lino, brasileiro que jogava lá no Valência. A gente chegou a fazer jogo dele aqui na BDB. Um jogador interessante ali, acho que vai compor legal esse elenco do Atlético de Madrid. Eu acho esse elenco muito bom do Atlético de Madrid. Agora, claro, vamos ver como é que o Simeone vai montar esse time, né? Porque até naquele Atlético de Madrid histórico lá, entre 2014 e 2016, que é o time que foi campeão espanhol, bateu na trave ali de ganhar Champions duas vezes. O Griezmann, que era o craque do time, voltava para marcar lateral até a pequena área aqui. Então, depende de como ele vai é, montar o time também, né? isso que é o problema. Ele tem até opções ofensivas interessantes, né? Só que é o seguinte: quanto mais você dá opções para o Simeone, eu acho que parece que ele mais ele, ele fica preso ao sistema de jogo preferido dele, né? Que é sempre mais defensivo, né? Ele não consegue sair desse estilo dele. E talvez assim, não seja algo ruim também, né? Dependendo da ocasião, né? Mas se você parar para pensar, ele conseguiu chegar, né, com o Atlético em duas finais aí de Champions com times que tinham menos recursos, né? Tinham menos nomes, né? Sim. Talvez a gerenciar tantos jogadores assim, né? E também com o estilo de jogo que ele tem,
seja difícil, né? Vamos ver, né? Talvez essa temporada encaixe de novo, né? Vamos ver como é que vai sair a equipe do Atlético, né? É, Mas assim, eu acho um pouco difícil, assim, porque mais pelas características dos meio-campistas aqui. Porque aquele time histórico lá do Atlético de Madrid tinha o Coque, tinha o Arda Turan. Então, assim, pro que o Simeone queria, eles entregavam perfeitamente. Perfeitamente. Um é, 4-4-2 bonitinho ali, recuava. Era um negócio assim, eram jogar jogadores. uma retranca por música ali. Eu acho Não, muito eram difícil conseguir voltar jogadores. àquele nível, né? É porque eram jogadores que se encaixavam mais no estilo assim, aquele estilo combativo do Simeone, né? De choque o tempo todo, né? Tinha até o Diego Costa lá no comando de ataque. Os jogadores eles se encaixavam perfeitamente no esquema do Simeone. Agora, ele tem jogadores com uma qualidade técnica maior, só que não se encaixa naquilo que ele quer. Então fica difícil, eu acho, esse confronto, né, de estilos, né, entre jogadores e técnico, né? É. E falar um pouquinho da Lazio, né? Eu acho que, na minha opinião, o Atlético é favorito para ficar em primeiro por causa do elenco, né? E a Lazio que tem um bom elenco também, né? Ficou em segundo lugar, campeonato italiano na temporada passada. Tem ali o Immobile, que é um atacante já histórico na equipe. Felipe Anderson, que é um jogador bom ali dentro do que a Lazio se propõe a fazer. Tem o Alberto, né, espanhol, ali no meio campo. Não tem tantos nomes assim interessantes como a equipe do Atlético de Madrid. Acabou de contratar o Guendouzi, lá do Olympique Marseille. Mas eu acho que pode fazer confrontos interessantes aí com a equipe do Atlético de Madrid. Vamos dar assim um ligeiro favoritismo para Atlético e Lazio, só que Uhum. sem descartar o Feyenoord e o Celtic. Até porque eu acho assim que esse grupo assim é uma incógnita, né? A gente precisa ter mais tempo para analisar como é que essas equipes estão. Tomara que seja um grupo bem interessante de acompanhar. Seguindo aqui, a gente tem o grupo F, grupo da morte, mas vou deixar esse pro final. Vamos pular ele. Vamos aqui direto pro grupo G na tela, que é o grupo de Manchester City, atual campeão inglês, atual campeão da Copa, atual campeão da Liga dos Campeões, e o Leipzig, que já enfrentou o Manchester City na temporada passada, um empate no jogo de ida na Alemanha e um massacre no jogo de volta. Haaland fazendo 5 gols em cima do Leipzig. É curioso, né? A gente vai ver o Guardiola enfrentando sua ex-equipe já na fase de grupos. Além deles, a gente tem o Crvena Zvezda, também conhecido como Estrela Vermelha, lá da Sérvia, que é um time com história, né? E para fechar, o time suíço Young Boys, que é o atual campeão do Campeonato Suíço, ganhou com o pé nas costas do Campeonato Suíço, ganhou também a Copa da Suíça e tá aí, infelizmente caiu no grupo do City do Leipzig. E acho que não tem muito o que fazer não, né, Rafa? Manchester City favoritaço para ser campeão de novo, até para ficar em primeiro nesse grupo. Leipzig foi terceiro colocado na temporada passada, já bateu o Bayern na Supercopa dessa temporada. Imagino que deve ficar em segundo. E aí, Young Boys que se vire lá com o Estrela Vermelha para disputar a vaga da Europa League, né? Mas aqui fica fácil para eu comentar e vai ficar fácil para o Manchester City passar aí, molezinha, sopinha no mel. Só pegou, só pegou adversário, assim, dentro dos grupos aí, se a gente for pegar, né, como a gente está analisando aqui, o cabeça de chave que pegou o grupo mais fácil. Sim. Agora, a segunda colocação aí, eu acho que já está mais em aberto, né? O Você Leipzig, acha? não, assim, o Leipzig é o grande favorito para passar, né? Mas eu não sei não se o Young Boys aí, o Young Boys, umas temporadas aí
já andou surpreendendo muita gente aí, né? Ganhou Sim, do teve aquele jogo Manchester, histórico com o Manchester contra o City, o Manchester, Manchester United, o perdão. Manchester United, a vitória lá na Então, Suíça, o Leipzig, que todo ano perde jogador, mas consegue se reinventar, consegue. É um clube que tem aquela característica ali de quase semi-formador, né? Pega jogadores jovens ali de centros menores e consegue desenvolver eles. Tem uma equipe boa, né? Tem o Dani Olmo lá, que eu acho um baita jogador. Enfim, acho que não foge muito disso, não. Manchester City primeiro, Leipzig em segundo. E aí, acho que vou torcer pro Young Boys ficar em terceiro, apesar do Estrela Vermelha ter mais camisa. Mas, detalhe, hein? Fiquem de olho no camisa 10 do Young Boys nos jogos contra o Manchester City ou nos jogos que a gente vê aí da Liga dos Campeões. O Castriel Imeri. Olho nesse moleque, bom de bola. O cara jogava no Servette de Genebra. Fez uma baita temporada, a temporada retrasada. Foi cogitado lá no Eintracht Frankfurt. Acabou que o Young Boys furou a negociação ali, pegou para ele. Na temporada passada foi campeão com o Young Boys da Copa e do Campeonato Suíço, Copa da Suíça, Campeonato Suíço. E a camisa 10 do time, eu acho que esse garoto vai longe. E vamos para o grupo H, grupo de Barcelona, atual campeão espanhol, Porto, segundo colocado no Campeonato Português, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Royal Antwerp, da Bélgica. É um grupo tranquilo aí pro Barcelona, a gente imagina, né, Rafa? E a gente enxerga também o favoritismo pro Porto ficar em, em segundo lugar. E aí a disputa, quer dizer, para mim o futebol ucraniano é uma incógnita. Depois do que aconteceu lá, para mim é muito complicado analisar essa questão do futebol ucraniano. Mas eu imagino que o Shakhtar deva ficar ali em terceiro. então, assim, não vai ser o mesmo nível de facilidade que o Manchester City vai ter no grupo dele, tá? O Barcelona ele vai encontrar mais dificuldades nesse grupo aí. Até porque, assim, jogar assim na Ucrânia não é uma tarefa muito, né, muito fácil, não, né? Dependendo né, quando for o jogo, né, talvez a gente possa ter neve, né, na partida. Então, assim, as condições climáticas também podem ser que não ajudem a equipe do Barcelona. Mas é grande favorito para terminar em primeiro, né? E depois aí o Porto e o Shakhtar que se degradiem pela segunda vaga aí, né? Agora, vai ser a primeira vez desde 2002 que o Barcelona vai enfrentar uma equipe belga. Tá? Na época ela enfrentou o Clube Bruges, na época. Mas, vamos ver, vamos ver. Assim, eu acho que Porto e Shakhtar brigam para essa segunda posição aí do grupo. O Porto, assim, o Porto tem uma ligeira vantagem, né? Eu penso que o Shakhtar tenha condições de buscar essa segunda vaga aí, segunda colocação do grupo, né? É isso aí. Ó, e para fechar, vamos voltar lá para o grupo F, que esse é o grupo mais falado desse sorteio da UEFA Champions League. O grupo F que tem Paris Saint-Germain, atual campeão francês, porém sem Messi, sem Neymar, mas tem o Mbappé. Borussia Dortmund, que por alguns minutos não foi campeão alemão, acabou perdendo na última rodada para o Bayern. Tem o Milan, que não ficou perto, assim, chegou à semifinal na Champions na temporada passada, mas no campeonato italiano, assim, terminou em quarto, mas 20 pontos atrás do Napoli. Uma campanha ok no italiano, uma campanha boa na UEFA Champions League. E o Newcastle, que, assim, foi a grande sensação, talvez uma das sensações da Premier League na temporada passada, e que eu confesso que esperava mais deles nessa janela de transferência. Achei eles muito tímidos, um time muito parecido com o da temporada passada.
Tem alguns destaques interessantes ali, como o brasileiro Bruno Guimarães, tem o Almiron, o Nick Pope no gol. Enfim, é o grupo da morte, Rafa. É o grupo da morte, não tem pra onde correr. Qualquer um dos quatro pode passar. É, então, esse grupo aqui vai ser até. A gente vai gastar acho, até um pouco mais de tempo para analisar ele, né? Acho que eu vou começar falando do Newcastle. É uma equipe que cada ano vem evoluindo, né? Do cenário, né? Tanto né, do campeonato, né? Inglês, como agora a nível, né? Em competições europeias, né? Um nível maior. Para Champions, vamos ver como é que vai ser o rendimento deles. Mas um ponto preocupante para eles é o seguinte: eles em jogos grandes na Premier League têm tido as suas dificuldades. Jogos com, por exemplo, as equipes do Big Six, por exemplo, mesmo que a equipe adversária não esteja vivendo o melhor momento, mesmo assim eles acabam tendo um rendimento abaixo do que eles praticam contra outras equipes, né? Médias e menores da Inglaterra. Você não pode vacilar contra equipes, né? Ainda mais as equipes que estão no grupo, né? PSG, Borussia e Milan. Então, assim, é um fator que deve ser considerado aqui, né? Vamos ver se o Ed Hall, né, consegue fazer essa equipe render mais nesses jogos mais importantes. Agora, se analisando assim o grupo ao todo, assim, eu acho que são equipes que elas têm uma. Acho que os fatores negativos eles pesam mais do que os positivos aqui para essas equipes. Porque é o seguinte, o Milan, assim, talvez das quatro que esteja num momento melhor, né? Porque também, por exemplo, o Borussia, se for analisar o Borussia, até o último final da última temporada foi uma tragédia, né? Não sei como que conseguiu perder o título da Bundesliga, né? Foi um vacilo muito grande, né? Do Borussia. Então, e também teve uma perda muito grande, né? O Bellingham saiu, né? Sim, E a gente está vendo o que ele está fazendo lá no Real Madrid, né? Já tinha sim, perdido o sim. Haaland há duas temporadas, né? Isso, e assim, a reposição não foi a tão desejada assim. Agora perdeu o Bellingham, então também não teve uma reposição assim tão interessante. E o Paris é o seguinte: o Paris agora é o time do Mbappé, né? O Neymar sai, né? O Messi já no final da temporada sabia que ele não iria continuar. Então, assim, parece que foi passando o tempo, o Mbappé foi ganhando mais poder. E parece que o Mbappé ele virou parece que ele tá jogando futebol manager, né? Que agora ele virou, além de jogador, ele também tá. Parece que ele tá também comandando, né? O time lá, porque agora no final da janela chegaram dois jogadores, né? O Colomouani, né? E o Baita Dembélé. jogador. Mas os dois que jogam junto com ele na seleção francesa, disputaram a Sim. última Copa junto com ele. Então, assim, são parceiros, né? Então, parece que o time está se moldando para as vontades do Mbappé, né? Agora, a gente vai ter que ver se isso vai dar resultado, né? Não que estava dando resultado antes, né? Com tantas estrelas, né? Mas agora, teoricamente, a tendência é dar menos resultado que estava dando antes, né? A gente também não sabe também como é que vai ser essa relação dele com o Luiz Henrique, né? Porque o Luiz Henrique também ele tem um temperamento meio pavio curto, né? A gente não sabe também como é que vai ser, né? E também, assim, o estilo de jogo também que o Luiz Henrique gosta de propor também é um pouco diferente do estilo do Mbappé, né? Não é tanta posse de bola como o Luiz Henrique gosta, uma coisa mais direta, né? Mais Sim, vertical. sim. Então, assim, é um grupo assim que na minha cabeça gera mais dúvidas do que certezas. Sobre o PSG, eu acho que mais uma vez eles conseguem.
não montar um time equilibrado. A gente olha o elenco mais uma vez, ele pode colocar os melhores jogadores do mundo lá na frente, como foi, mas não conseguiram montar um elenco equilibrado. A gente, o meio-campo do último jogo tinha o Gart, o Zaire Emery e o Vitinha. Isso é meio campo de quem quer ser campeão de Champions? Quer dizer, aí é complicado. Ah, beleza, tem Mbappé no ataque. O Asensio, que eu acho um ótimo jogador. Aí o Dembélé, que é passa lá da seleção. Aí vai ter o Moni, que vai entrar, enfim. Mas, assim, acho que falta. Tem o Gonçalo Ramos ainda, é muito atacante para pouca vaga, né? Podia investir ali nos É, meias mais qualificados, né? Então, acho que, assim, zagueiro também, né? pensando. A zaga tem o Marquinhos, agora tem o Skriniar, né? Que, assim, eu acho um bom zagueiro até, mas a gente não vê um elenco homogêneo, né? Mais uma Equilibrado. vez, todo ano é isso. É impressionante, não tem projeto de futebol no PSG. Isso falando para título, tá? Agora, para a fase de grupos, eu acho que o PSG tem total capacidade de passar. Eu estou muito curioso para ver como vai ser esse PSG agora do Mbappé jogando contra equipes grandes. Vai ter todo confronto vai ser grande aí nesse grupo, né? PSG e Dortmund Vai. que vem se enfrentando bastante, né? Desde aquela Champions lá do Super Agosto, né? Que o Dortmund ganhou no jogo de ida por 2-1 com 2 gols do Haaland. Na volta, o Neymar decidiu o jogo e o PSG passou. Então, tem sido confrontos interessantes. O Dortmund ele tem o mesmo sofre do mesmo problema que o Leipzig, né? Aquela questão e até há mais tempo, né? De você ser uma espécie de desenvolvedor de jogadores. Você pega de centros menores ou cria jogadores e eles se desenvolvem e aí vem o Bayern e compra, vem outro time e compra. Aí você tem que toda hora tendo que buscar lá na fonte para repor, para ter opção. Então o Dortmund sofre desse problema. Perdeu o Haaland, né, na temporada anterior, perde o Bellingham nessa temporada, tem que se reconstruir. Acho que Dortmund e Newcastle vão disputar a vaga da Europa League. Porque eu acho o elenco do Milan muito bom. Acho que o Rafael Leão, um baita jogador, tem o Manhã no gol, o Giroud que parece que quanto mais velho tá ficando melhor. Então, eu gosto desse time do Milan. A minha única dificuldade é dizer quem vai ficar em primeiro, porque esses confrontos entre Milan e PSG, não sei, cara, é um negócio muito equilibrado. Porque por mais que o PSG tenha o Mbappé, tem uma opção de ataque muito boa, mas o Milan é um elenco mais equilibrado. Tem o Theo Hernandes, né, que já vem de algumas temporadas muito boas ali no Milan, baita lateral esquerdo. Então, é muito difícil. Eu chuto ali, não consigo dizer ainda quem fica em primeiro, mas eu chuto ali que passa por mata-mata PSG e Milan, não necessariamente nessa ordem, e aí Dortmund e Newcastle para disputar a vaga na Europa League. E acho que por estar mais acostumado a disputar a Champions League, acho que o Dortmund tem um leve favoritismo ali. Então, eu acho que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer o seguinte: Milan, para mim, ele vai ser o primeiro, tá? O Paris leva uma pequena vantagem com relação ao Newcastle e eu vou deixar o Dortmund como último do grupo. Acho que assim, vai brigar com o Newcastle, mas eu acho que no final vai dar a equipe inglesa, aí vai para a Europa League. Não, ou vai para a Europa League ou vai ser a segunda do grupo, mas eu acho que o Paris ainda leva essa segunda colocação. É um grupo bem complicado de analisar mesmo. Não, é difícil, é difícil. Que Porque eu pode acho dar qualquer coisa aí, como diria Galvão Bueno, né? porque as quatro equipes, pelo menos assim, na minha visão, elas não tão, elas estão mais num viés de, de baixa do que no viés de alta, sabe? É curioso porque se a gente for analisar, talvez essas equipes não estão no mesmo nível de elenco, de assim, taticamente, talvez não estejam no mesmo nível. Mas não dá para cravar aqui num confronto entre eles quem passa, porque assim,
é um nível de jogadores que podem decidir. O Paris Saint-Germain, uma reconstrução depois da saída do Neymar e do Messi, vai mudar completamente o estilo de jogo com o Luiz Henrique. Mas, assim, não dá para dizer que não vai passar contra o Milan, por exemplo. Apesar de ter um time já montado, uma estrutura de jogo. O Dortmund, que apesar de ter perdido bastante com a saída do Bellingham, mas, cara, quem garante que não tem bola para ganhar ali do Newcastle? Então, assim, Newcastle que jogou muito na Premier League, está acostumado a enfrentar toda hora jogo difícil, toda hora jogo grande. Por que não pode chegar a enfrentar o Milan de igual para igual? Então, assim, é muito difícil de analisar, muito difícil mesmo. Não, é assim, nesse grupo aqui, o segredo é o seguinte, é você largar bem, já começar ganhando ponto. Porque se você deixar pro final, aí aí a tarefa vai ser bem mais complicada. Olha, há muito tempo eu não via um grupo desse numa Champions League. Normalmente tem 3 equipes muito fortes e uma que é, entre aspas, o saco de pancadas. Dessa vez não, dessa vez vai ser muito cruel. Por quê? Porque um desses 4 times não vai disputar nenhum mata-mata de nenhuma competição europeia. Porque só o terceiro vai para a Europa League. Então, assim, vai ser muito cruel com um deles. Eu acho que talvez seja o Newcastle. Mas vai ser muito cruel. Se não for o Newcastle, imagina, o Milan não vai jogar nenhum mata-mata no início do ano que vem, o Dortmund. PSG, então, aí é para fechar. Esse grupo, de fato, poucas vezes eu vi na Champions um grupo onde os 4, qualquer um deles pode passar. Porque assim, temporada passada teve o grupo C que tinha Bayern, Inter, Barcelona, mas aí o último componente era o Vitória Pilsen, né? Que vamos falar que não, chance não, tanto é que fez o Vitória Pilsen fez 0 pontos na última. E também teve um outro grupo aqui, foi Benfica, PSG, Juventus e Maccabi Haifa. Então, assim, não eram 4 equipes que tinham condições de. Esse agora, dessa vez, não. Dessa vez, as 4 equipes têm chance aí. Vamos ver como é que vai. Acho assim, a questão é o início. Como que essas equipes. Quem vai conseguir pontuar mais nesse início? Porque aí vai ter uma tranquilidade maior para a volta. Promessa de muito jogo bom nesse grupo, na Champions como um todo, né? E todos os grupos aí na tela. Então é isso, vamos ficando por aqui, gente. Obrigado aí por quem acompanhar o vídeo, quem ficar até agora. E vamos trazer também aqui as análises da Europa League e da Conference League também. Tudo você vai acompanhar aqui na BDB Esportes. Então é isso. Rafa, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e MagicBet 777, nossa parceira aqui. Bônus de 100% no seu primeiro depósito e bônus sem rollover. Link na descrição do vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.